Boa tarde, galera! Bora lá, vou convidar as minhas convidadas, chamar elas aqui, vai entrando. Sente-se, sinta à vontade, Van, Grora. Só um minutinho. Vamos para a próxima. Já já elas entram. Cadê vocês? Oi, Yara. Mari, tô chamando você, aceita aí pra tu entrar aqui. Aceitei a sua, entrando. Cadê você, Suzu? Aguardando. Conseguiu sua entrar? Consegui, Cris. Opa, uma já entrou, vou aguardar a Mari. Vamos convidar a Dona Mari. Boa tarde. Será aqui? A Mari conseguiu. Mari, cadê tu? Mari, tenta aceitar o. Eu te mando. Vai aparecer embaixo numa câmerazinha. Aí, opa, entrou. Entrou que eu vi. Você é que eu faço, tu? A Mari saiu. Eu vou chamar de novo, Mari. Você achou fácil sua entrar? Achou, Achei. né? Uhum. Foi fácil. Oi, Jane Costa. Clica na câmera. Ah lá, ela clicou. Isso, já achou. Vai aparecer aqui do nosso ladinho. Ah lá. É. Aê! Só que eu queria entrar pelo computador. Não sei o que aconteceu aqui. Não deu certo? Você quer tentar de novo? Eu queria entrar pelo computador. Sai e entra de novo. A gente espera, não tem problema nenhum. Como que eu faço para sair aqui, amiga? Peraí. Você vai ter que sair, Mari. Tem que clicar no xizinho, sair fora da live. Aê, consegui, tá vendo só? É testando. Ao vivo e a cores, hein, Su? Pois é. Quem diria, E hein, Cris? o final de ano foi bom? Foi uma Foi bênção. tranquilo? Graças a Deus. Tudo Foi tranquilo. agitado? Foi, né? Eu Um vou mandar. pouquinho trabalhoso, mas foi muito bom. É, deixa eu tirar daqui. Eu vou chamar a Mari de novo.
Vamos lá, convidar ela. Então, foi um pouquinho agitado. O Mário não, Su. Sim, mas foi bom. Ô, Su, Foi. a sensação de agora tá parecendo a primeira vez que foi pra sala de aula? Eu não entendi. A sensação que você tá sentindo agora foi igual a primeira vez entrar na sala de aula? Não, Não? diferente. Diferente? Diferente. Cadê a Diferente. dona Mari? Conseguiu? Gente, a gente só tá esperando a Mari entrar aqui, que ela tá querendo entrar pelo computador. A Tá, já nós vamos dar continuidade à live. a minha filha entrou, a minha irmã entrou. Aí, Su, vai cumprimentando, que eu não conheço, você conhece, pode ir cumprimentando, mandando um beijo, abraço. Gente, obrigado por estar entrando aí na nossa live. Primeira live do ano, né, Su? Muito obrigada. Deus abençoe, que será a primeira de muitas, né? Bem, Boa tarde. conseguiu, Mari? Cadê a dona Mari? Você tá pelo celular também, Su? Sim, pelo celular. Tá. Até pensei em usar o Note, mas Hum. eu falei, acho que o celular vai ser melhor. Ah lá, ela veio, peraí, deixa eu aceitar ela. Eu ia mandar mensagem eu ia mandar mensagem no WhatsApp, mas ela conseguiu. Eu creio. Acho que Conseguiu? Conseguiu, conseguiu. Mari? Não consegui pelo computador, então vai pelo celular mesmo. Então, bora, né? Já que Boa tarde para não dá. todo mundo, né? Já Boa que não tem tarde, como. pessoal. Desculpa a demora da enrolada, mas é a primeira vez. Sempre tem, nós estamos testando. Todo mundo Maria de primeira viagem. Gente, vamos lá. O intuito nosso é de fazer uma live, né? Para a gente contar um pouquinho sobre nossa experiência. E o muito bom é porque eu sou o resultado das duas pessoas que estão aqui embaixo. Muito legal isso. Então, a dinâmica da live vai ser, a gente vai fazer pergunta, todas vão responder. E no final a gente abre para questionamento, dúvida que vocês têm sobre sala de aula, sobre vida de professor, e o que a gente conseguir responder, nós vamos responder, né, meninas? Certo? Isso. Dona Mari, certo? Ok. Tô me ajeitando aqui, hein, gente? Ai, Tudo meu bem. Deus. Vida de principiante. Tranquilo. É isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui, tem um monte de galera que entrou. Muito bem. Que legal, né? Tem gente acompanhando. Eu Tô vendo falei, aqui. eu falei para Que você. legal. Feliz. Tô bem feliz. Vamos lá. O tema da nossa live é a origem, né? A origem. Então, eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu vou fazer e nós vamos responder, tá, gente? Aí vocês vão saber muitas curiosidades sobre as professoras aqui. Podemos começar? Ok. Podemos. Certo, Su? Ok. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente resolveu fazer nessa live é como que surgiu a profissão na nossa vida, né? Na vida de vocês. Aí pode tirar para o ímpar aí, mamãe mandou, para começar a falar sobre a profissão. Qual foi o encanto ali? Pode começar, Su. Tá bom. Eu fui parar no magistério por causa da minha mãe, em obediência à minha mãe, porque naquela época a gente estava estudando de dia e o técnico em magistério só tinha noite. E a minha irmã Maria, que está aí na live, ela estava noiva e o noivo dela pediu para ela fazer magistério. E a minha mãe falou assim,
assim, onde uma estudar, a outra também tem que estudar, porque não ia duas, cada uma para um colégio diferente, tinham que andar juntas. E em obediência à minha mãe, lá fui eu fazer o magistério. Então foi assim que comecei a minha carreira, obedecendo à minha mãe. E depois, Mas tu... ah, Pode continuar. então, depois de 2 anos, a minha irmã parou, casou, e eu continuei. E ela não terminou o magistério, seguiu outra carreira. E eu tô aqui, firme no Firme. magistério até hoje. Ai, que legal. Então foi a sua mãe. Na verdade, quem escolheu a profissão foi sua irmã, e aí você foi atrás, é isso? Isso, a minha mãe que, né, quase que assim, não, me obrigou a ir, porque ela não queria que eu estudasse em outra escola, que, né, Sim. onde Nossa, piorou. fosse, a outra tinha que ir. Então eu fui. Entendi. E eu Tá, agradeço a então, Deus. Eu creio que foi uma direção de Deus na minha vida. sim. Ai, que legal, Su. Eu também não sabia. Eu vou saber muita coisa hoje também, tá vendo? E a galera que tá aí acompanhando. E agradecendo já quem entrou na live. Ô, Mari, eu vou te dar uma Oi, sugestão. Se tiver um celular e você ligar a câmera, a lente, põe de frente com o seu rosto. Aí vai aparecer. como que é? Pega o celular, acho que da sua mãe ou do Miguel, e põe de frente, liga a lanterna. Aí vai aparecer seu rosto. Tá Não, faltando a não luz de tenho. frente. Hã? É, porque a luz está de costas, né? É, que aí aparece. Eu sei que você tá incomodado de não estar vendo o seu rosto. É exatamente isso. Tô escura aqui. Mas tudo bem. Vamos Bora lá. assim. Ótimo, Su. Então, Vai lá, Mari. eu sempre disse para minha mãe, desde pequena, que eu seria professora. Eu tive grandes professoras na minha vida. A primeira delas foi a dona Maria Amélia Carone Dias Arruda. Ela era diretora da escola que eu estudava. E acreditem, eu dei muito trabalho para minha mãe para ficar na escola. Eu chorava todo santo dia. Eu não queria ficar na escola de jeito nenhum sem minha mãe. E a minha professora do primeiro ano era a dona Laírce De Ângelo. Quem conhece, quem é de Cosmópolis, conhece muito bem, porque ela foi alfabetizadora por muitos anos, né? E aí ela sugeriu para minha mãe que ela ficasse na escola, no banco, bem na visão da onde eu conseguisse vê-la de dentro da sala de aula. E foi assim que eu fui me acostumando a ficar na escola. Porque eu sempre fui, quem sabe, me conhece, sabe que eu sou muito apegada à minha mãe. E a gente sempre foi muito assim ligada e eu não conseguia ficar separada dela. E a partir daí eu fui vendo essas grandes mulheres na minha vida e falei, não, é isso que eu quero. Eu sempre quis ser professora e ainda dizia para minha mãe que eu ia ser diretora como a dona Maria Amélia. E hoje eu brinco com a dona Maria Amélia, que assim é um dos exemplos de professora que eu sigo, que eu já tô assim, até o topete já tá ficando igual. Então eu brinco com ela. Mas foi isso, admirando o carinho que eu encontrei nessas professoras que me acolheram, que me demonstraram esse grande amor, esse grande afeto em ser docente e estar próximo ao seu aluno, que eu sonhei, sempre foi, nunca quis ser outra coisa, a não ser professora. Que legal, Mari. Não sabia dessa que você deu trabalho. Então, Pô, né? Por na isso verdade, que hoje eu tenho paciência com as crianças de primeiro aninho que não querem entrar, porque eu sei o que elas, eu senti o que elas sentem. Esse ter que desapegar, esse vínculo com a família. Então, eu olho com um olhar diferente para as crianças de primeiro ano. ai, que legal, Mari. Segundo, Quando a gente passa, né, a gente sente na pele, a gente compreende a dor do outro, né, a dor que a criança está sentindo no momento, né.
O meu caso, como surgiu a profissão, na verdade surgiu porque eu amo brincar com as crianças, eu amo bagunçar. Quem me conhece vê que eu bagunço ali com as crianças. Mas aí eu estava à procura, né, que chega uma certa idade, você tem que procurar uma profissão. Minha mãe também incentivou, falou, por que você vai fazer pedagogia? E a gente tinha uma lanchonete em frente ao Enxuto, e quando eu fui trabalhar um certo dia, a Cris, que trabalhou na educação, não lembro o sobrenome agora. Ela chegou para comprar espetinho e me incentivou. Só que eu tinha uma paixão também da minha professora do primeiro ano, a Benedita, lá de General Salgado. E aí, a imagem dela, por isso que fala que professor de primeira linha fica na cabeça da criança. E a imagem dela do amor, que é o que você falou, essa compaixão, olha que legal. Dá um link com o seu, ô Mari, e um link com o da Su, porque foi minha mãe que incentivou. Pô, não, vai fazer, então, por obediência também, eu fui fazer a profissão. Só que em sala de aula é totalmente diferente do que eu imaginava lidar com criança. Eu gosto da parte da bagunça, gostava, né? Da parte da bagunça. Então, a profissão na minha vida surgiu assim, querendo uma profissão, mas fui pro lado do gostar, que é gostar da bagunça. Então, aí surgiu aí a profissão de pedagogia. Alguma pergunta, meninas? Não, até agora não. Não, então tá bom. Gente, depois a gente abre para pergunta para vocês perguntar, tá? Vamos lá. Peraí, deixa eu ver quem entrou aqui. Campos. Vou só assinar, porque eu fico assinando pra galerinha que tá entrando, gente. Por isso que eu... Uma pausadinha. Vamos lá. Pergunta. Tá tudo bem para vocês? Tu? Tranquilo? Sim, Tá? tranquilo. Bom. Pergunta de número 2, gente. Como que o segmento das séries iniciais encantou vocês? Como que foi o primeiro ano? Porque tem vários anos, né? E a gente meio que se encanta por um. Como que foi que surgiu? Se identificou, na verdade, né? Olha, O seu então, assim, para mim, eu fiquei muito encantada quando eu vi a criança, o meu aluno, a minha aluna lendo. Então, é um momento mágico, né? Mas antes de chegar aí no primeiro ano, eu fui professora de educação infantil. Então, eu fiquei maravilhada de como o professor, né, pode levar a criança a construir esse processo de aprendizagem. E no primeiro ano, quando eles leem, gente, não tem coisa mais linda que eles juntam as letrinhas, os sons, né, e começam a ler tudo que vê na frente. É lindo, é maravilhoso, né? Então, isso que me encantou, esse descortinar, né? É mágico, gente, quando as crianças começam a ler, sabe? E você trabalha o mesmo método, só que daí vai assim, como pipoquinhas. E algumas estouram juntas, outras um pouquinho depois, e assim vai. E outras, às vezes, demoram um pouco mais, né? Foi isso que me encantou no primeiro ano, em ser alfabetizadora. Eu já tenho algum tempo que eu sou alfabetizadora e eu gosto muito. E não pense vocês que cada ano é diferente do outro. As crianças são diferentes. A clientela, cada ano está mudando, né, as características. E a gente também tem que acompanhar essa mudança, né? Deixar a Marilane responder, que senão... Tá gostando! Então, na verdade, eu sempre achei, sempre nos estágios, eu sempre fui mais para o segundo ciclo. Eu sempre achei que eu seria professora de quarto, quinto ano, porque eu gostava mais dos maiores, eles eram mais independentes. E o primeiro contrato que eu peguei de sala de aula como docente foi um primeiro ano. E eu sofri demais, porque eu não sabia que caminho seguir, por onde ir, então toda hora eu estava testando alguma coisa.
Então, já era o primeiro ano de contrato, algo pesado, né? Primeira sala como regente de aula. Então, eu falei, nossa... Falei, não, quando terminou o ano, eu falei assim, nossa, nunca mais, eu não quero nem saber de primeiro ano. Pelo amor de Deus, tudo é pro aqui, pro ali. Ai, pro, ele pegou meu lápis. Ai, pro, eu quero ir no banheiro. Ai, pro. Eu falava, não, isso não é meu mundo, não é isso que eu quero, tá? E aí, no outro ano, eu já peguei novamente uma sala, e aí eu escolhi um quinto ano na nossa querida Odila, na nossa escola Odila. E aí foi um ano muito bom, muito feliz. Trabalhei com um amigo que eu gostava demais, mas assim, me incomodava muito. Eu tinha 4 crianças que não sabiam ler e escrever no quinto ano, né? Naquela época era a 4ª série. E falei, nossa, meu Deus, como que eu vou ajudar essas crianças? Porque eu me sentia impotente, achava um absurdo aquelas 4 crianças não conseguirem nem escrever o próprio nome completo. E aí eu comecei a fazer um trabalho, fui estudar bastante e comecei a fazer um trabalho diferenciado com essas crianças. Cada criança tinha um caderninho separado, tinha livro. Na verdade, no início de carreira, a gente vai experimentando aquilo que dá certo, aquilo que a gente se sente melhor, aquilo que você acha que está dando mais resultado, você vai repetindo. Se você percebeu que não deu, você vai correndo atrás de outra coisa. E aí, ao final daquele ano, eu falei, não, não é isso. Eu quero isso, eu quero ensinar, ajudar a criança a descobrir a leitura e a escrita. Eu quero ser um caminho para essa criança chegar nisso, né? Eu fui vendo que eu fui me apaixonando, eu ficava mais tempo com aqueles 4 que precisavam da alfabetização do que com os demais, que era uma sala muito boa, que avançava muito. Então eu falei, não, não é isso, é primeiro ano, a minha vida é primeiro ano. Foi aí que eu descobri que o meu amor era pela alfabetização e que era esse caminho que eu queria trilhar. E a partir daí não saí do primeiro ano. É uma água que bebe e não volta mais, né, Su? Quem chega no primeiro ano, você não sai mais. O meu foi o inverso. Quando eu comecei no terceiro ano, era séries iniciais. Mas no terceiro ano requer mais experiência, né, na atuação ali da profissão. E eu caí ali, falei que na verdade eu tinha um certo medo de sala de aula. Então eu meio que corri. Eu passei no concurso e eu corri durante 2 anos. Não fui para lecionar, porque eu tinha medo. E depois eu decidi, falei, eu vou encarar esse medo. E vai com medo mesmo. E peguei um terceiro ano. Aí lembro que a Su passou. Ela fez a avaliação porque eu não sabia mesmo. Gente, a gente tem que assumir, né? Tem que ter autorresponsabilidade que quando você não sabe, você tem que ir atrás de aprender. E não a gente ficar no ego, né? Tipo, eu fiz faculdade, ninguém tem que falar mal de mim, ninguém tem que falar do que eu tô lecionando. E foi muito engraçado que a Su foi, né, Tu? Era um primeiro ano dela também na coordenação, passou, fez uma avaliação. E dali eu cresci, porque ali apontou que eu tinha que evoluir. Aí eu fui até a Mari, que aí no próximo ano eu peguei um primeiro aninho. Ainda a Su falou assim, ó, cola na Mari, que ali transborda, hein? Ali ensina. Eu lembro disso. Aí eu cheguei ainda zoando, com vergonha, não conhecia ninguém na escola. Falei pra Mari, falei assim, ó, pediram pra me colar em você e eu vou colar, hein? Não foi mais. Então vamos. Então foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque juntou que eu gosto de criança e ali o ensinar. E o primeiro aninho é bem mais vagaroso, bem mais devagar. E eu consegui ali me apaixonar pelo primeiro ano e estamos aí até hoje, né, no primeiro aninho. Então, assim, foi aí que surgiu as séries iniciais. Foi de um medo que eu tinha e eu lutei contra esse medo, porque o medo, gente, só paralisa. Se você ficar ouvindo a voz do medo, você não evolui, você não movimenta, você não transborda e você não transforma vidas, certo? Eu vou para... Meninas, aqui a gente foi falando, meio que entrou numa pergunta ou outra, eu vou fazer aqui uma pergunta, finalizando não, linkando com a outra, tá? Eu tinha feito a pergunta aqui, se sua família incentivou, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas se alguém quiser comentar,
que a família incentivou no início da carreira. Sempre, Sempre, sempre. verdade. A minha família também, meu pai, minha mãe, sempre Para minha incentivaram. mãe, sempre foi um orgulho falar que tinha uma filha professora. Eu via isso nos olhos dela. E ainda É, é. Tá aí ainda pulsando. E sim. eu não sei, tu? Então, meus pais também, nossa, incentivaram muito, muito mesmo. Hoje, não tenho mais eles aqui comigo, né? Já morreram, mas assim, eles incentivaram muito, faziam tudo para a gente estudar, apoiavam, dava maior força. O meu pai, naquela época, ele nasceu em 1920 e ele fez faculdade de música. Imagina, família de japoneses aceitar o filho fazer música, né? Naquela época. Você vê como a mente da minha avó era assim uma mente aberta. A minha mãe não estudou muito, mas ela queria que a gente estudasse. Então eu só tenho que agradecer a ele. Ai, que show. Muito bom. Legal. A minha família também, minha mãe foi a maior incentivadora, meu pai também, sempre ali, não, vamos se dizer, nos bastidores. Aí, Mário, agora eu tô aqui bem. Nos bastidores ali de recorta, lembrancinha, recorta, EVA. Então, a família sempre foi a maior incentivadora. Quem te deu a luz, Mari? Minha mãe chegou aqui, ó, tá vendo? A mãe sempre salva. Chegou aqui e me deu a Também, não foi luz. Aí o filho veio jogar um literalmente, Mari. beijinho. Lindo. E Beijo, Miguel. as minhas filhas também me incentivam até hoje a estudar. Às vezes É, elas perguntam, mamãe, está na hora de parar? Não. Mas se você gosta, não, continua. parar Continua. jamais. Vamos lá para a próxima pergunta, meninas. Tá legal, né? Vocês estão gostando, né? Estou gostando de Hã? ver. É, aqui eu tinha feito a pergunta como foi sua experiência no início. É, a linkagem aqui nessa pergunta é já lecionando. Como que foi dentro da sala de aula? No primeiro aninho mesmo, assim, a gente está dando aula lá dentro da sala. Como que foi? Sensação, sentimento? Para a galerinha, vamos se dizer, para a galera que vai iniciar, a galera que está começando, o que que a gente passou? Porque meio que não é um tabu, a pessoa não tem essa noção, né? Você tá lá na faculdade, tudo que passa a gente acha, nossa, vou chegar na sala de aula, eu vou arrasar. Conta um pouquinho aí pra galera para ouvir, né, a experiência de vocês. Quem começa? Posso, Vai, Su. tá bom. Pode ir. É muito diferente, né? Você está num banco de escola e de repente você está diante de uma turma. Aqueles olhinhos ali te olhando, esperando, aguardando o seu direcionamento. Então, é uma responsabilidade muito grande. E o professor é um modelo, é um exemplo. Então, não tem aquilo, faça como eu faço, não faz o que eu faço. Não. O seu exemplo vai valer mais que 1000 palavras. Então, o seu sim tem que ser sempre sim, o seu não tem que ser sempre não. Então, é um pouco difícil você se posicionar, mas o seu posicionamento vai repercutir durante todo o ano, né? Não é fácil, mas a gente consegue sim. E no começo, né, a gente tinha muita dúvida e tinha muitas professoras boas que muitas vezes elas não gostavam de dividir o conhecimento. Tinha muitas professoras egoístas, mas felizmente a gente sempre acha boas pessoas no caminho que nos ajudam, que nos dão uma luz, que compartilham conhecimento. E eu encontrei muitas pessoas assim pelo meu caminho e eu agradeço, porque me fez crescer.
E até hoje eu levanto, eu fico pensando, o que que eu vou aprender hoje, né? O que que eu posso aprender no dia de hoje? Até com as crianças a gente aprende. E isso de aprender, querer inovar, querer crescer, ser um bom profissional, fez eu chegar aonde eu estou, né? Então, eu trabalho em duas escolas, na Escola Odila, em Cosmópolis, e na Escola Ederaldo Rossetti, em Arthur Nogueira. E eu me sinto, assim, muito acolhida, muito amada pela equipe gestora, pelos colegas, pelos alunos, pelos próprios aluninhos. Então, eu me sinto, assim, realizada, essa parte profissional. Então, Que show. que mais que eu posso falar? Assim, minha mentora, no começo, foi a dona Joísa, Joísa Pereira de Oliveira Camilo. Eu aprendi as primeiras coisas com ela, lá na escolinha da Mônica, lá em Goiás, lá em Umas, Legal. Goiás. Eu comecei trabalhando na secretaria da escola e tinha começado o magistério. Eu estava no segundo ano de magistério, ela me ofereceu uma sala. Ela falava que eu tinha jeito para trabalhar com as crianças. E aí, lá fui eu, né? E ela me ensinou o método fônico, mas naquela época ela já trabalhava o método fônico e ela queria mesclar um método fônico com uns gestos com o corpo. Cada letra se representava fazendo gestos com o corpo. E foi muito bom. Foi uma sala de educação infantil, de segundo período, as crianças tinham 5 anos. E foi, assim, maravilhoso o resultado. E fora as outras, né, coisas que eu aprendi com ela, ela era uma pessoa muito severa, vi muita gente sair da sala dela chorando, porque se precisasse, ela era muito dura, mas eu agradeço a Deus, sabe, pela dona Joísa na minha vida. E depois que eu passei pela dona Joísa, todos os lugares que eu trabalhei, nunca tive dificuldade nenhuma, gente. É Então, eu as agradeço. pessoas de visão, né, Tu? Oi? Elas olham e falam assim, são as pessoas no nosso caminho que têm a visão, né? Que olham e falam assim, nossa, você tem um perfil tal, né? Nós temos uma pessoa ali, ó, que identifica essa visão, né, dona Mari? Que ela É verdade, identifica o seu perfil e fala, ó, tal segmento, porque identifica, são as pessoas de visão. isso Top. mesmo. E isso é um olhar que a gente vai adquirindo com os anos, quando você vai conhecendo as pessoas também. Não é de primeira, né, que a gente vai tendo. Identificar. A gente vai aprimorando, né? Esse olhar, na verdade. Eu caí aqui, viu, gente? Foi a conexão mesmo. Eu tive que sair e entrar de novo. A Que conexão caiu conexão! aqui. Eu vou cair, eu falei, meu Deus. Não caí da cadeira, não. Foi conexão mesmo. Tão bonito ouvir a Suzuko falar, né? Que gostoso que é. Eu também tive o prazer de ter a Suzuko como orientadora e como coordenadora. Ela me recebeu num momento muito peculiar da vida, né? Porque eu tive a docência interrompida no meio do caminho, aí que eu fui para a coordenação, fiquei 6 anos na coordenação do Ensino Fundamental 2, mas também vejo essa minha passagem como muito gratificante e muito importante, porque eu levei o meu olhar de alfabetizadora para o Ensino Fundamental 2. O PEB 2, que está lá do 6º ao 9º ano, muitas vezes ele não enxerga que ele precisa fazer esse trabalho individualizado, esse trabalho de retomar conteúdos, e eu consegui levar esse olhar para os PEB 2 que eu trabalhava. Então, eu fiquei 6 anos afastada da sala de aula, como professora coordenadora do Ensino Fundamental 2.
E quando eu voltei, era uma nova realidade, era um trabalho apostilado, o município estava trabalhando com sistema apostilado, eu estava indo para a escola, que eu sempre amei, que foi Odila, voltando para a minha escola de coração, e a Suzuko era a coordenadora. Fui muito bem recebida pela Regina e pela Mayra, que me carregaram nos braços, assim, por isso meu amor é tão grande por elas, porque elas me acolheram. É muito difícil quando a gente sai da coordenação e volta para a sala de aula. As pessoas te veem de uma maneira diferente, meio até que te colocam de lado, como quem diz assim, ela acha que sabe tudo, ela foi coordenadora. E eu não tive isso com a Regina e a Mayra, elas me acolheram e viram que eu precisava desse lado emocional. Então foi um ano assim muito, muito gratificante por voltar a ter o contato com as crianças, porque é revigorante para a gente que está em sala de aula, né? Todo santo dia você ter o contato com as crianças é fantástico. E aí tive esse acolhimento também. Mas a minha sensação, desde a primeira vez que eu entrei em sala de aula, era o medo, né? Todos os dias eu ia para a sala de aula com entrava com medo, e tinha dia que eu saía assim, me achando, e tinha dia que eu achava que eu era a última bolacha do pacote, completamente detonada, amassada, não sabia nada, falava, meu Deus, preciso estudar mais, preciso pesquisar mais, preciso correr mais atrás. Então, eu sempre estudei muito, sempre fui muito atrás, e eu li muito sobre a alfabetização, corri atrás de muita coisa, tanto que depois a minha tese da pós-graduação foi sobre a alfabetização, desde a infância até a EJA, né? Passando da docência pela coordenação. Então, como essa questão da alfabetização sempre foi tão forte em mim, como me tomou de arrebatar mesmo, de sentir amor muito grande pelo ato de alfabetizar. Mas eu acho que sempre, o sentimento em sala de aula sempre foi esse, de entrar com o pezinho para trás. Será que vai dar certo? Será que aquilo que eu preparei é o que eles realmente precisam? Porque a partir do momento que eu entro para a sala de aula, sem ter preparado a minha aula, sem ter esse friozinho na barriga, é porque eu já perdi o amor, né? Ali, a gente tem que sempre entrar com essa dúvida. A dúvida é que faz a gente buscar o conhecimento. A dúvida é que faz a gente correr atrás do que é melhor para o nosso aluno, do que é melhor para a nossa turma, porque eu não posso mais pensar na turma. Eu tenho que pensar em cada criança, o que cada criança precisa e levar isso para a sala de aula. Não é todo dia, né, Suzuko, né, Cris, que a gente sai de lá falando assim, putz, que aula bacana, hoje foi fantástico. Tem dia que a gente sai de lá, tem dia que a gente sai e fala assim, putz, eu tinha que ter feito de outro jeito, não valeu a pena, assim. Eu não alcancei o Joãozinho, eu não alcancei a Mariazinha, ou aconteceu alguma coisa que me desestabilizou, porque a gente é emoção, o tempo inteiro a gente é emoção. O professor tem que ser muito mais emoção do que razão, né? E aí, não é todo dia que a gente sai feliz, mas o dia que a gente sai feliz parece que transborda no olho, transborda nos poros, por tudo, né? Verdade. É verdade. Verdade. Olha, eu, no início, quase que eu queria sair correndo da sala de aula, gente. Eu olhava e falei, gente, será que eu fiz a escolha certa? Sair daquele trabalho para entrar esse monte de criança que fica tudo à minha disposição. Meu Deus do céu. Primeiro dia de aula foi muito engraçado. Você entra, aquelas crianças tá tudo assim, ó, parecendo uns patinhos, com boquinha aberta, querendo aprender. E você fala, Jesus. E é tudo isso mesmo, Mari, que você falou, que é o frio na barriga e é o se capacitar. Eu lembro que quando a Su foi fazer a avaliação, eu corri, na época era Rosicler, eu corri e falei assim, preciso assistir aula de manhã.
eu assistia a aula de manhã e reproduzia. Aí eu saí, igual você falou, Mari. Aí eu arregaçei, nossa, foi o máximo minha aula, mas porque eu tinha assistido. Eu fui modelando a Miriane da nossa escola, né, do Odila. Ela dava uma aula porque era um segmento que eu não tinha experiência. Mas depois do primeiro aninho, também, modelagem a Mari. Eu lembro que uma pergunta que eu fiz para vocês, ô Mari. Mari, como que eu vou explicar para criança o som do H? Lembra? Você falou, vem cá, senta aí que eu vou te dar uma aula. Você me deu uma aula, eu falei assim, Jesus, que lindo, eu quero ser assim também. Depois veio minha coordenadora, viu? Eu estou fazendo uma pós e eu preciso aplicar. O que você acha do método fone? Que hoje também eu sou apaixonada. Que um pouquinho eu era perdida, vamos dizer assim, por não ter experiência, sem ter um método ali você seguir. E quando eu tive contato com o método fônico, eu me apaixonei pelo método fônico. Eu falei assim, tô dentro, bora. Aí tu dentro da sala de aula junto comigo, ensinando, Mari de outro lado. Aí é que você falou aí que você saiu de licença, eu pensei que era nessa época, que eu fiz até assim, ó, vai sair aqui na live, eu fiz assim. Mas foi quando veio o Miguel, nosso bonito. Você ficou 6 meses, aí você falava assim, vai aprendendo, que logo eu não voltar. Falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Depois, mas tirou de letra, finalizou. E aí vai a experiência, né? Tive também muitas mentoras, amigas, alunas de segmento também, que eu ia na casa, falei assim, meninas, me ajuda, eu preciso. Então é você sim, correr atrás, né, de se especializar. Não é só faculdade, não, gente, que vai dar a experiência de sala de aula, né? E os outros cursos a mais, não é só nisso, tá certo? Mas foi muito legal, que é um pouquinho da Mari e um pouquinho da sua. Essa vivência Pelo de contrário, sala de né? aula no início. A faculdade, ela não dá experiência nenhuma para gente. Ela só dá a parte teórica. A experiência a gente vai ter em sala de aula. Então, você tem que correr atrás, você tem que pedir ajuda, você tem que falar, não estou conseguindo, que era o que a gente fazia juntas, né? A gente se falava muito por telefone, todos os dias, antes da aula, depois da aula. Antes, eu chegava cedo, você chegava cedo, e a gente trocava ideia e conversava. Então, tem que ser isso. O professor não dá para entender, assim, pensar, eu vou trabalhar 4 horas e meia por dia. Não. Então, assim, é final de semana, durante. Você leciona de manhã, à tarde você está preparando aula, à noite você está preparando aula. Nossa, ainda a gente pegou a época eu peguei a época de mimeógrafo. Meu Deus do céu. Finalzinho eu peguei. Ganhei da Mayra, da Regina, caixas e caixas de atividade. Misericórdia. A gente trocava stencil, deixava no final da sala, lá na caixinha, o stencil para compartilhar com as amigas, porque era trabalhoso, a gente tinha que passar tudo aquilo no stencil, para depois rodar no mimeógrafo. Nossa, eu passava o final de semana rodando atividade, para deixar tudo organizadinho, cortado, deixar tudo separadinho para levar para a semana inteira. Professor é dedicação, não tem outra palavra. A gente se dedica o tempo inteiro à sala de aula, aos alunos, e é isso. Top, né? Ó, aí eu tô numa última pergunta, mas surgiu mais uma aqui, tá? Agora eu queria finalizar assim, né, com essa pergunta. Que dica que a gente dá para os professores iniciantes, que vai iniciar, né? Vai ver esse vídeo, o YouTube, o Instagram, vai divulgar, vai ver que é uma live top e vai divulgar para esses professores novos que estão iniciando. Então, vamos dar uma dica, né, para esses professores iniciantes. Olha, a primeira coisa que eu faço é saber quem são meus alunos, que idade tem, se é de educação infantil, se é de primeiro ano, né? E eu dou uma lida, vou lá no Piaget, vou conhecer esse meu novo aluno. O que esse aluno tem que saber? O que é da fase? E daí, se for do primeiro aninho, né, eu aplico umas atividades para ver como que está a prontidão para alfabetização.
como será que foi a preparação dele na educação infantil? Ele participou? Ele tem uma família que estimula? Como que foi essa preparação? Então, tem umas atividades que a gente faz com as crianças para descobrir se ele tem prontidão para a alfabetização. E são tarefas bem simples. Eu sempre gosto de pedir para eles pintar a capa de abertura do caderno e eu explico para eles, eu vou chamar um de cada vez aqui na mesa, a gente vai conversar um pouquinho. E ali eu vou anotando tudo que eu quero saber, se o que ele conhece de números, se ele sabe o nome, né, se ele já tem alguma ideia de que é letra. Então, tem umas atividades que a gente faz para conhecer, porque a criança não vem como uma folha em branco, né, gente? Ela já tem uma bagagem. Então, que bagagem que ele está trazendo? Não é verdade? Então, é muito importante, antes de você começar qualquer metodologia que você vai aplicar para a alfabetização, conhecer seu aluno. Ele tem prontidão? Às vezes a criança é imatura, ele é um pouco mais novo, talvez a maturação dele vai demorar um pouco mais, não é? Varia muito. E ler e escrever é um processo muito complexo. Então, se a criança vê, ouve, se ela fala, se ela entende, então você tem que ver, você tem que estar ligado em tudo isso. Porque se tiver, né, algum probleminha aí na visão, ou na audição, ou na fala, você conversando um pouquinho com ela, aplicando algumas atividades, você vai perceber. E daí você já vai começar a pensar o que você tem que fazer, né, para ajudar essa criança. Porque hoje a gente está recebendo e está cada vez maior a demanda de crianças com algumas dificuldades de aprendizagens. Então, você não pode preparar só um plano de aula, né? E você vai aplicar ali para todo mundo. Não, mudou. O nosso aluno mudou, né? Eu estava assistindo uma live da doutora Thais, ela falou que tem 4 tipos de aluno. E o 4º tipo é o aluno digital. O primeiro é auditivo, visual, sinestésico. O 4º é o digital. Mas que a gente pode conversar sobre essas coisas em outro dia, né? Então, Mas a gente precisa conhecer esse aluno antes de começar qualquer coisa, né? E para depois, aquele diagnóstico de escrita, ele é muito importante, mas antes daquele diagnóstico, sabe? Você conhecer qual é a prontidão que essa criança está trazendo. Porque ela já foi estimulada, ela tem uma vivência de 5 anos, quase 6 anos, então ela já tem uma bagagem muito grande. Então a gente precisa conhecer para dar o pontapé aí nessa alfabetização. legal, Su, muito bom. Conhecer o aluno. E a gente isso, conhecer o seu aluninho. E a gente vai conversar mais vezes, aí a gente vai se falando. Tá bom, pessoal? É isso aí, Su. Obrigada por compartilhar. Vamos lá, Mari. A Su é um oceano, né? Como tem para transbordar. A Su é demais. Eu acho que eu vou dar uma dica no sentido docente mesmo. Ela falou ela falou uma parte, que é o trabalho em sala de aula, no que investir em sala de aula, e eu vou falar no que o docente tem que investir em si. Estudar.
estudar, sair da sua, sabe, reservar todo dia, nem que seja só meia horinha do seu dia para estudar. Estudar os estágios da criança, como disse a Sue de Piaget, estudar sobre os métodos de alfabetização, estudar sobre a neurociência educacional, que é algo que está explodindo e é fantástico. É um trabalho muito simples, mas é avassalador. A aprendizagem é muito rápida, muito significativa para a criança. Pensar, se preparar para a sala de aula, buscar atividades atrativas que sejam propícias para o aluno e não algo assim que seja reproduzido só da internet. Pensar muito mais na prática do que na teoria. O que me adianta dar 10 folhinhas dentro da sala de aula? Isso tudo eu estou falando, gente, porque eu passei por isso. Eu fui caçando o que dava certo, o que era bom e o que não era. É muito ruim para mim, como docente, sair da sala de aula frustrada, sabendo que aquilo ali não fez significado para o meu aluno. E não dá mais para a gente fazer de conta que lousa e atividade em folhinha é o suficiente para as minhas crianças aprenderem. Hoje, ainda mais hoje, agora nós já estamos em 2023, mas em 2022 isso ficou muito claro, né? E a Dayana, que é a nossa coordenadora lá na escola, trabalha mais próximo de vocês, falou muito sobre isso, que a gente tem que estar próximo do aluno. A prática tem que ser muito mais latente do que a teoria. Então, não adianta eu ficar repetindo a mesma atividade no papel se eu não estou trabalhando na prática. Hoje, esse aluno digital que a Su falou, ele precisa de prática, porque a internet dá tudo pronto para ele. O teórico está ali, está pronto. É só ele desenvolver. Então, a gente precisa entender que é estudando, me preparando lá no escondidinho do meu escritório, do meu quarto, da minha cozinha, aquela meia hora que seja, 40 minutos, uma hora, aquilo que você tem de disposição no dia, aquela sua preparação para a aula é fundamental. Você, como a Cris falou no momento aí, aqueles passarinhos de biquinho aberto, né, querendo receber, são aqueles olhinhos sedentos de aprendizagem que você tem que estar carregado, você tem que estar preparado para aquilo. Se você não tiver, o seu dia foi em vão. Então, a minha dica é estudar, se preparar diariamente para a sua sala de aula, para os seus alunos. Top! Agora vem eu falar da dica. Vamos lá, meus queridos professores futuros aí, né? A dica que eu vou dar é você ser bastante humilde e você perguntar para as pessoas que estão acima de você. Não ter aquele egoísmo de que, eu fiz faculdade, eu sei tudo. A gente não sabe. A gente está entrando num segmento que não tem experiência. Então pergunta, porque o pessoal está aberto a transbordar, a ensinar. Segundo, você tem que também se autoconhecer, gente. Porque se a gente não se autoconhece, o resultado nosso vai ser um pouquinho frustrado. Porque você vai transbordar na vida de 25 a 30 alunos. E vai ainda além. Na sala de aula não é só a vivência que a gente vai estar ali alfabetizando as crianças. Vocês vão estar mentorando famílias. Essa é a minha vivência hoje. Mentorando famílias em que sentido? Tem famílias que estão perdidas e que usa a escola como válvula de escape. Corre. A Mari é psicóloga de meio mundo. Né? Que a gente iniciou a live e não falou, não se apresentamos. Mas no finalzinho agora da live a gente se apresenta. Marinheiras de primeira viagem. Então, minha dica é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Você se conhecer. Porque você se conhece, você sabe as suas limitações, você pede ajuda e casa com o que a Mari falou, que é você também preparar tudo que a Su está falando. Então, cada uma foi falando de um segmento. E quando você consegue ler o seu aluno,
que é ler o aluno? Tem as fases que a Su falou, as 4, e aí eu vou um pouquinho além. Cada um tem uma linguagem de amor. Se você conseguir identificar a linguagem de amor do seu aluno, você tem ele na sua mão. Você consegue acessar o cérebro dele, você consegue acessar a aprendizagem. Agora, se você não tira um tempo para se capacitar, porque é o quê? Você vai fazer além do que todo mundo pensa. Ah, eu não vou fazer porque eu não estou ganhando para isso. Não tem nada a ver, gente. A gente está lidando com seres humanos. A gente tem que transbordar o que Deus deu pra gente de graça, que é o amor ao próximo, né? Então, quando você identifica a linguagem da criança, gente, eu tive casos o ano passado que a gente teve até sucesso na sala de aula, na escola, na verdade. Então, assim, gente, dica, se conheçam. E pergunte, peça ajuda. Vamos parar com esse egoísmo de que, eu estudei, eu não preciso perguntar para ninguém. Eu vivo perguntando para as meninas e tudo que eu aprendo eu compartilho com elas, que isso é o bonito da vida, a gente transbordar e a gente compartilhar, né? Então, assim, para finalizar, que eu acho que tá dando a hora, gente, eu acho. Para finalizar, eu queria as meninas se apresentando, falando um pouquinho da sua, vamos dizer, ficha técnica, e aí a gente abre para pergunta, quem quiser perguntar, né, e a gente responde, ok? Su pode começar a falar. A Su vai ser, uma lista. Meu nome é Suzuko Manu, que tenho formação em pedagogia e tenho uma segunda graduação em arte. E fiz 7 pós-graduações para trabalhar a inclusão. Então, estudei bastante, ainda continuo estudando, ainda tenho muito que aprender. Trabalho em 2 escolas, né? Uma em Cosmópolis, que é a Odila, a IMEB Odila, Amaral Betia. E aqui em Arthur Nogueira, eu trabalho como professora auxiliar na Escola Ederaldo Rossetti. E estou aí para ajudar, para compartilhar o conhecimento, viu? Gosto muito de compartilhar o conhecimento. Eu não retenho conhecimento. Quem trabalha comigo pode comprovar isso, viu? Aqui, uma delas, tá bom? Desejo sucesso para todas. Uhum. Então, Marilaine Sperindione, eu comecei com magistério, do magistério eu fui para letras, língua portuguesa e inglês, então é minha primeira formação. Depois de letras eu fiz pedagogia, e depois de pedagogia fiz pós-graduação em gestão educacional, que era o que eu já sabia, como eu falei no início, que eu ia caminhar para a direção mesmo, que era o que eu sempre quis. E experiência docente eu tenho eu brinco que é de mamando a caducando, porque eu trabalhei em creche com as crianças, com os bebês, fiz estágio em creche, trabalhei na educação infantil como monitora também, trabalhei no ensino fundamental 1 como monitora e como docente, trabalhei no ensino fundamental 2 como docente de língua portuguesa, professora de língua portuguesa, com 6º anos, 8º e 9º, e fui coordenadora, né, professora coordenadora do ensino fundamental 2 por 6 anos na IMEB Educador Paulo Freire. E depois dessa longa estrada da vida, fui para a direção. É o meu 5º ano já na IMEB Odila, tive 6 meses na IMEB Cecília, com o início, né, da gestão, e eu gosto muito. A gente não contenta todo mundo sempre, né? Não é fácil, não é um cargo fácil, pelo contrário, ele é bem pesado, principalmente na questão emocional, porque você recebe diversas emoções durante todo o dia, e só você que não pode ter emoção, né? Você não pode ficar nervosa, você não pode chorar, você não pode ficar feliz, você não pode fazer uma brincadeira, você não pode nada, o diretor não pode nada, e tem o dever de tudo, né? Então, mas é muito gratificante quando você
tem uma escola como a nossa, que você tem a possibilidade de ajudar crianças tão importantes. E eu acho que o que eu aprendi na gestão e que as pessoas quando fazem estágio lá na escola, nessa parte de gestão, se me pedem alguma dica, alguma coisa, eu falo, olha, o poder do gestor não serve para nada, a não ser para ajudar as pessoas. Por mais que às vezes as pessoas te critiquem e falem, porque você é isso, você é aquilo, o mais que a gente faz como gestor é sempre tentar ajudar. E em primeiro lugar as crianças. Então, isso para mim é o mais gratificante. Ter o poder de ajudar as pessoas. Isso para mim é fantástico. E tem de sobra aí, né, Mari? Eu sou formada em pedagogia, fiz especialização em psicopedagogia, agora estou em neurociência, fiz formação em coach, sou fotógrafa, e aí vai indo o que não é ali relacionado à educação. Eu amo, né, o que eu faço, sempre está se reinventando, sempre está transbordando. As meninas estão de prova, sempre transbordar e transformar vidas. E assim, esse ano que passou, adorei a experiência de estar mentorando famílias sem que elas saibam, porque quando chega a conversar com você, você dá um direcionamento, você traz uma clareza para a família e você vê o resultado, porque o resultado está na sua frente, que é o aluno. Conforme você direcionou a família, o aluno tem o resultado dentro da sala de aula. Então, essas são as nossas especializações. A gente vai abrir um pouquinho para pergunta, a galerinha que ficou aqui com a gente, se quiser perguntar relacionado à vida docente, início de segmento, né? Professores ali, pode perguntar para a gente, né, menina? Quer finalizar mais alguma coisa, Mária? Mais uma sugestão para os nossos queridos professores iniciantes? E também os que estão já há um longo caminho aí, né, percorrendo com nós, também pode direcionar, gente. Meninas, se quiser falar alguma coisa, vou ver se tem uma pergunta enquanto vocês falam. Tá. Eu queria agradecer a oportunidade, pedir desculpas, né? Porque a gente demora para se acertar aqui a primeira vez, fica nervosa, aí a câmera não ajuda, a luz fica escura, mas devagar a gente se acerta. A oportunidade. E eu queria agradecer ao companheirismo da Suzucó, da Cris, que são pessoas que a gente trabalha tanto tempo juntas já, a gente sempre se deu muito bem, uma linguagem muito próxima, que eu acho que é a questão do coração, né? Quando a gente fala com o coração e a gente faz o que faz, a gente é docente por amor, porque escolheu, né? Ser docente. É muito triste quando a gente vê um docente que não escolheu. Ele está ali, que ele não sabe que a vida levou, ele não sabe nem por quê. Olha, nem por dinheiro, né, Cris? Porque quando se a gente vai escolher uma profissão, se é uma profissão para ganhar dinheiro, hoje em dia vai para engenharia, vai para medicina, não para docência. A gente sabe que a remuneração não é o merecido, né? O que a gente merece, o que a gente investe, o que a gente estuda, porque nós três somos professoras 5%, como diria a doutora Thais, né? A gente investe, a gente vai atrás, a gente estuda, e só 5% da docência se dedica a isso. E não é pelo dinheiro, mas é pelo ser humano, é gostar de estar com o ser humano, é gostar da aprendizagem, é aquele olhinho do que eu quero, eu posso, eu consigo, do aprender, do descobrir. Então, o que a gente pode falar de docência é amor, não tem como você fugir da docência e não falar em amor. Porque é uma troca o tempo todo. A gente aprende com a criança o tempo todo, com o adolescente. Eu que trabalhei tanto tempo com adolescente, trabalhei com adulto. Olha, o meu aluno mais velho tinha 73 anos na EJA, né? E era tão bonitinho, eu entrava na sala e ele falava assim, ai, professora, graças a Deus é a senhora. Acabou de sair aquela professora de inglês que eu não entendia nada que ela falava. Então, assim, você sai
feliz, você sai reabastecido, é o trabalho com o ser humano é tão grandioso quando quer, né? Quando quer. E é isso, é amor, docência é entrega, é responsabilidade, é comprometimento, né? Não pode ser por acaso, ele tem que ser uma entrega mesmo, né? Não pode ser por acaso, tem que ser uma escolha de vida. Você consegue ver as perguntas ou não? Eu tô vendo. A Yara aqui, ó, minha prima. Ela colocou aqui, ó, que gostoso ouvi-las. Eu li. Aqui. Muito obrigada, Yara. E tem o Jonathan, ó, ele fez uma pergunta aqui. Qual a diferença do ensino de anos atrás em relação aos dias atuais? Alguém quer responder? Fala, Su. Olha, pessoal, a clientela mudou muito. A clientela mudou porque o mundo mudou, né? Com a internet, com a saída da mãe, deixar a criança na creche, deixar a cuidar de outras pessoas. Então, a gente sabe que até os 20 anos a criança está formando o caráter da criança, a personalidade. E agora as crianças são colocadas nas creches com 3 meses, 4 meses em diante, já pode colocar a criança lá. Fica essa formação. Como que fica a cabeça dessa criança? Não é verdade? E antigamente essa criança ficava com o pai, com a mãe. A mãe não saía para trabalhar. A mãe falava assim, pega a minha linha que está na segunda gaveta do lado direito, do lado esquerdo. A criança ia lá e pegava. E ela sabia onde estava, se localizava. Hoje em dia a criança já não consegue mais. Se você falar, tem criança que não sabe o que é em cima, o que é embaixo, atrás. Eles não sabem. Então, mudou muito. E hoje, assim, jogou muita responsabilidade na escola, né? Muita responsabilidade que era da família, né? O educar. Os primeiros professores do aluno, gente, os pais. Os pais são os primeiros professores. As atitudes do gesto valem mais que 1000 palavras. Não pense você que a criança está vendo e ouvindo, o que vai ficar gravado na mente dela é o que ela viu você fazer. O exemplo, aquilo ali vai ficar gravado. Então, muita coisa mudou, né? A internet trouxe muita coisa, assim, muita facilidade, mas também trouxe muitas coisas ruins, que os pais precisam administrar isso. Cabe aos pais, não é a escola. Então, o que eu posso falar? Mudou muito em várias áreas, né? Hoje em dia, a gente percebe que está aumentando cada vez mais crianças com dificuldade de aprendizagem. O índice de autismo, TDAH, como aumentou, gente? Séria, né? Não fala mais de autismo, fala o SPA, que é o síndrome do pensamento acelerado. Quantas crianças que têm essa síndrome, que fica a noite toda ali no celular, nos games, e a criança chega para nós, lá na escola, para aprender. Então, nós, professores, além, né, a Cris falou de ouvir os pais, de acompanhar, de direcionar, essa criança está vindo sedenta de muitas coisas. E a Cris falou, né, da linguagem, assim, linguagem do amor. Tem esse livro, gente, no YouTube, e tem o audiobook, para quem não gosta de ler, tem o audiobook. Vai te mostrar qual é a fonte, como que você vai lidar com o seu filho, né? Porque esse tanque de amor tem que estar cheio, mas se ele não estiver cheio, como que você vai alcançar seu filho? Não tem como.
gente. Não tem como, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. A vida mudou muito. Tá vendo como tem bastante transbordo aí? Aí a pessoa fica de historinha pro meu lado e fica aí com esse medinho de falar. Eu falei pra vocês que vocês iam amar isso aqui, que ia amar. É isso aí mesmo, sua aí deixa fluir, manda barra. Eu, eu respondi a pergunta dele, né? Porque tudo mudou. A gente precisa correr atrás, hein, gente? Não dá para mais ficar parado, a gente tem que procurar. Hoje, a internet, a gente tem que buscar, a gente tem que se gastar o tempo com o estudo. Porque se você estudar, o tempo vai passar e você aprendeu. Se você não estudar, o tempo vai passar e você não aprendeu nada. Então, pense nisso, tá bom? Obrigada, Su. Tá mais que respondida mesmo. É. Ele fez mais duas já. Tá top, hein, Jonathan? Tá aqui, ó. Nessas áreas não tem mais os ganhos expressivos como antigamente. Quer Não, entender, não tem. Não tem nem o valor que era se era dado antigamente, né? O professor na cidade, nas épocas, né, lá atrás, era aquela pessoa de prestígio. Nossa, ele é o professor, ele era convidado para todos os eventos sociais. Nossa, era assim, reverenciado, era como se fosse o prefeito da cidade, até mais importante que o prefeito, né? Hoje em dia não, infelizmente, nós temos sim muitos pais que reconhecem, que são carinhosos, que são respeitosos, mas a maioria não. O trato é desrespeitoso. Bom, a gente vê a desvalorização pelo governo mesmo, né? No tratar com o professor, no falar com o professor, no pagar o professor, né? Acha-se que a gente tem que trabalhar por amor, né? Sem receber financeiramente adequado com aquilo tudo que a gente investiu. E eu sempre digo que não, a gente tem que trabalhar com amor, né? A gente dá amor, sentimento, a gente transborda sentimento, mas não de graça, né? Nem relógio trabalha de graça, eu costumo brincar assim, que a gente tem que pôr pilha lá no relógio, senão ele não funciona. Então a gente não tem mesmo essa valorização que se tinha antes, não se tem mais, né? Tirando, aí ele pergunta aqui assim, ó, tirando a contribuição dos pais, o que mais pode ser feito para melhorar o ensino? Investimento em políticas públicas de qualidade e não somente para fazer campanha eleitoral, tá? Políticas públicas de qualidade. O ensino público, ele pode ser muito melhor até que o ensino privado, mas isso é momento para uma live diferente também, é tema de live esse. Tem muita coisa para a gente falar aí sobre isso. Sim. E também, finalizando, Mari, né, contribuindo aí com a sua resposta, é o conjunto, né, também família junto com a escola, porque há muito uma desavença, né, meio que uma competição, a gente não tá para competir. O único bem maior é a criança, então é a união entre escola e família, né? Mas eu acho... É. Mas eu acho também, Cris, que as coisas vêm de cima. A partir do momento que o governo tiver o maior investimento na educação, valorizar o profissional da educação, trazer para a escola meios consideráveis de metodologias, porque se fala muito em tecnologia, mas se investe muito pouco, né? Nossas escolas já deveriam estar todas com lousas digitais, computadores, para a gente investir nisso, nesse trabalho que nessa educação digital, que ela já não está nem batendo a porta, ela já entrou com pontapé e tudo, né?
gritante, latente, e a partir do momento que vier de cima essa valorização, eu tenho certeza que os pais também vão valorizar mais. E sabe, aquela coisa, dar a César o que é de César. Os pais têm responsabilidades com a escola, não é só a escola que tem responsabilidade com a criança, né, com a família. Os pais também têm que assumir essa responsabilidade com a escola. E um pilar importante também é a inteligência emocional, né, Mari? Se não tiver um incentivo da inteligência emocional na educação, muitos professores não vão durar muito em sala de aula. Sim. Porque se não se conhecerem, gente, não adianta nem estar ali o governo, porque a gente sabe que é um sistema que vem a ordem de cima, mas nós que estamos embaixo temos que ser a resistência e se capacitar. Porque se a gente também, né, só esperar, né, Mari, da gestão de cima, a gente não vai ter ajuda. Não. Então, é se ajudar, é se capacitar, é estudar e não pensar no dinheiro, porque senão a gente não vai fazer nada, vai ficar paralisado, né? E o medo, gente, vai com medo mesmo, né, Su? Vai com medo mesmo e pratica, e estuda, se desenvolve, e aí a gente vê que, nossa, não era nem tudo aquilo. Respondido, seu Jonathan, muito obrigado pela participação, né, de estar ali. Ó, ele falou obrigado e deu mais insight para ele responder, para fazer mais perguntas. Mas, Jonathan, nós temos novidade, né, menina? Sim. Nós vamos depois deixar caixinha para próximo tema de próximas lives. E logo a gente vai estar compartilhando, né, Mari, no Instagram. E nós vamos transbordar conhecimento referente à educação, inteligência emocional, gestão, né, dona Mari? Gestão. A Su, misericórdia, ela tem que montar os cursos, hein, Su? Porque essa mulher tem um conhecimento que tem que transbordar. Ô, Su, aquele curso lá ela vai fazer aquele da letrinha, lembra que eu te falei de recortar, que você falou para me fazer? Então vai ter muita novidade pela frente. Nos aguarde, né, meninas? Tu quer falar alguma coisa? Está à disposição. Se alguém mais quiser perguntar, estamos aqui. Só quero agradecer. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos, tá? Muito obrigada. Nós vamos produzir mais materiais e esperamos que vocês gostem, que ajudem vocês. Tá? E a gente não é louca não, tá? A gente não é louca. Porque eu ouvi assim, ai, mas vocês não estão em férias? Vão fazer live falando de educação. Quem ama é assim. A gente não deixa de amar porque está em férias. Estamos descansadas, nós estamos descansando, mas nós estamos nos preparando. Tanto o emocional, quanto o físico, o estudo. O professor não pode parar nunca, jamais. Não, verdade. Né? Então, meninas, eu que agradeço a parceria e sou muito grata porque a minha existência faz parte também das duas, pelo conhecimento de vocês duas ter transbordado comigo, senão eu não seria a professora que eu sou hoje, né? E que venha mais live. E a galera que está entrando agora, né, assiste no gravado, vai ficar salva essa live, vai ficar gravada. E aí aguarde mais para as próximas, né, meninas? Muito obrigada por embarcar nessa loucura junto comigo. Beijo pra vocês. Beijo, gente. Obrigadão, viu? Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada, meninas, por mais profissionais assim. Que Amém. Deus, né, ilumine a mente de mais outros e se modelem, né, se inspirem, né, nessa nova empreitada aí. E qualquer dúvida, gente, que tiver, pode mandar mensagem no direct das duas, tá bom? Suzucó, da Mari e o meu aqui, tá bom? Muito obrigado. Tchau pra vocês. Beijo, meninas. Eu vou finalizar a live aqui, tá bom? Tá Tchau. bom. Tchau. Tchau.